É, Bom dia, pessoal. É, Meu nome é Márcio, eu sou especialista em desenvolvimento aqui da TOTS Cianorte e nós vamos falar um pouquinho sobre motor de promoção hoje, agora de manhã, né? Durante um períodozinho aí. Eu estou junto com o Maico Cardoso, que também é desenvolvedor. Dá um oi aí, pessoal, Maico. Bom dia, pessoal. É o Maicon. A gente vai passar um pouquinho aí da nosso conhecimento sobre o motor de promoção aí para vocês. Isso aí. Deve ser aproveitoso para todos nós, né? Então, o que é o motor de promoção, né? Assim, o motor de promoção foi uma ferramenta desenvolvida há um ano e meio, mais ou menos, um ano e pouco que ele começou o desenvolvimento, levou um período de uns 6 meses para ser desenvolvido, e ele está estável agora, né? Está rodando em vários clientes, né? E o objetivo dele, né? O nome diz, né? É promover situações de desconto de forma bem abrangente, bem configurável, para, né, para que o lojista possa usar sua criatividade aí no ato de fazer suas promoções, né? A gente estudou bastante mercado, as coisas que mais são utilizadas, né? Então, teve todo um estudo e a gente tentou incorporar o quão mais foi possível dentro desse cara e de uma forma que fique num lugar só, né? Uma das vantagens do motor é que o Virtual Agent tem as opções dele de descontos, tá? Tem promoção, mas ficava um pouco disperso. A ideia do motor é centralizar tudo. Então, eu quero dar desconto de qualquer tipo de coisa, eu vou ficar num ponto só do sistema, né? Facilita um pouco. E aí você pode combinar as coisas, né? Fica mais, acho que flexível e mais fácil. Depois que você pega o jeito dele, fica mais fácil. Hoje, o motor ele atua nos PDVs online, né, que é o PDV FM001, e no virtual PDV, certo? Então, ele para FM60, por exemplo, ele não tem atuação nele, porque ele é um foco mais em PDV, né? Porque a promoção em PDV é o foco dele. O foco vai ser dentro dos PDVs. É, e o que assim, quais são os tipos de cálculo que eu consigo fazer? Você pode fazer, vou mostrar uns exemplos, o desconto progressivo, combo, kit, você pode fazer uma Black Friday, por exemplo, né, um desconto que entra, você pode fazer um desconto geral em um determinado dia, pode fazer promoção de aniversário, a infinidade é bem grande, certo? Por quantidade, é, e assim, nós vamos mostrar alguns exemplos, certo? Eu vou falar um pouco mais mercadologicamente falando aqui, né, de quais são opções, mas não está limitado a isso não, tá, gente? Tem muito mais. Ele, é, ele tem uma certa complexidade, sim, porque tudo que é muito abrangente fica um pouco complexo. Mas depois que pega o jeito, vai embora e a vantagem é que você não fica limitado. Eu só consigo fazer, não. É uma ferramenta de programação e desconto. Lembrando que é um motor de promoção, então ele só gera desconto. Se você fizer qualquer cálculo que vá elevar o preço do produto, que conforme você pode, de repente, uma configuração um pouco equivocada, né? Numa substituição de valor, o valor pode ficar maior, ele não aplica, ele não atua, ele sempre vai dar desconto, né? Então, sei lá, você vai fazer uma substituição de valor e esse valor tende a ser maior que o próprio valor do produto, ele bloqueia e não faz, tá? Então, ele é um motor de desconto um motor de promoção para desconto, né? Que fique bem claro isso, certo? Então, um primeiro exemplo que a gente pode fazer. O virtual tem essa opção de desconto progressivo, mas você tem que configurar num ponto específico. Se você for lá, o Maicon vai mostrar depois os parâmetros para você ativar o motor. Então, de cara, você já consegue fazer tranquilamente o famoso desconto, né? Uma peça 10%, duas 20, 30 ou mais X%, né? Que é uma coisa que é muito comum o pessoal fazer. Então, isso é bem tranquilo de fazer. O desconto progressivo você monta ele de forma bem simples. Assim. Você vai lá e aqui compre três ou mais, né, ganhe 30%, ou três 30%, quatro 40%, cinco ou mais 50%, por aí vai, certo? Ou uma coisa mais simples, né? Se eu levar
Acima de 5 peças você ganha 10%. Tá aí, coloca lá. Ah, mas eu quero dizer peças só, por exemplo, que estejam numa coleção, né? Porque eu quero, de repente, dar uma desovada numa coleção antiga. Ok, você coloca lá que você leve só peças de determinada coleção também. Então, esse é um primeiro exemplo aí que dá para fazer bem tranquilo. Nós vamos. Eu estou falando, explicando, né? Dando um overview, e depois o Michael vai mostrar ali. Está meio pré-cadastrado para dar um entendimento simples, certo? Um objetivo que não é um treinamento muito apurado, mas para ter uma ideia que dá para fazer mais ou menos como fazer. Então, uma outra opção, que a gente tem desconto fora o progressivo, eu comentei o combo, né? Clássico, né? Leve uma calça e uma blusa e ganhe desconto no sapato ou no cinto, ganhe um desconto em percentual ou ganhe 100% de desconto, né? Ele também permite. Nós vamos ver que daí seria o brinde, mas você pode fazer um brinde vinculado a um combo, né? Então ele também vai lá, você pode entregar um item de graça, por exemplo, né? Daí ele vai dar um desconto lá de 100% no item. Isso aqui é bem interessante. Também é uma opção que existia no virtual, né? Mas, como falei, está centralizado aqui. Você consegue misturar tudo, né? E fazer tudo num lugar só. Aí você não depende de vários parâmetros e você consegue também gerir melhor, né? Porque num lugar só você vai olhar todas as suas promoções, né? Você pode desativar, você pode colocar uma prioritária a outra, você pode dizer que se tiver uma promoção, a outra não entra, né? Então, essa é a das grandes vantagens, né? De você trabalhar tudo no motor de promoção. Então, o combo também, algumas pessoas podem conhecer ele, existia, mas a gente incorporou ele também no motor e aquele é mais flexível, né? Ele tem filtro de produto, tudo que eu estou falando sempre vai ter filtro de produto, filtro de cliente para você pode, por exemplo, vincular um combo a uma categoria de cliente, certo? Uma coisa que acho que não existia, hoje tem. Você pode vincular isso a um aniversário. Esse combo aqui, mas é só no dia do aniversário do cara, ou no mês do aniversário, ou num intervalo de dias próximo ao aniversário. A gente tem todo um controle de aniversariante, né? Você pode escolher dia, só no dia do aniversário, só no mês do aniversário, ou você colocar um range de dias, né? Eu quero 15 dias para frente, 15 dias para trás do aniversário do cara, tá valendo. Então, também ele se aplica ao combo, aplica ao progressivo, são complementares esses filtros, certo? Então, fora o combo, né? Assim como exemplo que a gente poderia comentar, o brinde, né? Que o brinde vamos dizer assim, ele é parecido com o próprio combo, mas vamos dar o desconto de 100%. Então, aquele item vai sair de graça, ele pode ratear o desconto entre todos os itens, ou ele pode sair aquele item com 1 centavo, né? Que não é uma... Tem gente que às vezes não gosta dessa prática, mas não tem nada que impeça, e pode ser aplicado desse jeito. Então, aí ele fica como... Você pode, de acordo com uma condição, dar um brinde conforme o cliente levar determinada coisa, ele ganha o brinde, né? O voucher, também, o voucher é uma estrutura que já existe no virtual, só que a gente trabalha o voucher, ele está incorporado dentro do motor, né? O que é o voucher? O voucher é um desconto que vai ser aplicado numa próxima venda. A melhor definição de voucher é um desconto, só que ele nunca é na venda atual. Ele é para uma venda futura, para você fidelizar, para você forçar o seu cliente a voltar, né, na sua loja. Então, beleza, você levou essa condição de compra, você ganha um desconto numa bolsa, por exemplo. Só que na próxima compra, não nessa, né? Então, o cara ganha aquele voucher, ele vai ter que voltar para comprar mais uma coisa na tua loja, né? Então, é uma possibilidade. Então, o voucher seria isso, é um desconto futuro, nunca aplicado na mesma venda, certo? Aí tá, o desconto por oportunidade, que seria você pode colocar uma condição de conforme o cliente leva alguma coisa, você aplica o desconto na venda inteira, em alguma categoria de produto, né? Por exemplo, se você levar 2 itens de cama, mesa e banho, você ganha desconto no departamento X, por exemplo. Então, é sempre assim, ele vai funcionar. Você
leva alguma coisa e com o fato de levar aquela coisa, você ganha algum desconto na própria coisa que está levando, em outra coisa, numa venda futura, né? Esse é o princípio do motor. O Michael vai mostrar a tela, né? Eu estou dando um spoiler aqui, mas é sempre o conceito dele. Você leva alguma coisa, você se identifica, né? Primeiro, e leva alguma coisa identificando e levando determinada coisa que eu determino que seja. Por exemplo, você levar uma peça só. Se o cara levar uma peça, ele já ganhou desconto. Pronto. Aí você ainda filtra onde vai ser esse desconto, certo? Passando mais algumas opções aí, uma opção também é desconto por quantidade, né? Que também é bem usado, né? Se você levar, eu estou falando às vezes em valor, mas você pode atrelar isso à quantidade de peças e a quantidade de tipos de produtos. Se você levar tantas camisetas, você vai ganhar desconto nas camisetas. Ou se você levar 3 camisetas, você ganha desconto num short. Ou se você levar tantas camisetas, vamos falar de voucher, né? Você ganha um desconto de 10% na sua próxima venda na linha de produto X, né? Então, é mais uma possibilidade. Então, ele é sempre vinculado a valores e quantidades, né? Os filtros não é só uma coisa nem só outra, né? E você pode combinar isso, tá? Você pode combinar, assim, uma combinação bem complexa, né? Se levar 3 camisetas e o valor das 3 camisetas for superior a X reais, aí você ganha um determinado desconto, né? Então, é quase que uma programação de desconto que você vai ter a sua mão para trabalhar. Então, o objetivo foi esse, assim, colocar o máximo do que a gente pesquisou em mercados aí, no mercado, né, de varejo e tudo mais, o que é interessante para tornar uma promoção, para você tentar tornar atraente, né, o seu negócio, né? Alguns pontos, né, de destaque, que algumas coisas eu até comentei, que às vezes eu vou falando, eu vou me empolgando, eu já vou dando spoiler, né? Mas assim, a parte nossa toda de classificação, tanto de cliente como de produto, é toda aplicável nesses filtros, tá? Então você pode filtrar por cliente, classificação, você pode filtrar por classificação de produto, né? Tudo isso, tudo que o virtual já deixa, né, de flexível de filtro, vai estar dentro do motor, né? Então você não vai, se você já está muito bem categorizado seus clientes, eles estão classificados bonitinho lá por, às vezes, profissão, né? Eu quero dar um desconto para determinada profissão nesse mês. Ok, se você tiver isso legal lá no seu cadastro, facinho, você vai lá, coloca, cria um motor, fala, o motor é só para profissionais da área X, tá feito o motor, você não precisa nem se preocupar, ajuda muito o pessoal de venda mesmo, porque daí não precisa ficar se preocupando, né? Às vezes você, alguma promoção, mas depende um pouco de intervenção manual. Aqui não tem intervenção nenhuma. Ele é automático, né? Se o cliente está tá categorizado, ele se identificou, passou lá, o desconto já vem, já fica identificado. As ordenações são muito importantes, vale a pena. Por que ordenação, né? Porque como o motor ele sempre o motor é de desconto, né? Então, quando você vai montar o seu pool de motores, você tem que pensar bem nessa questão de ordenação, porque assim, eu aplicar 10% depois 5% é diferente de eu aplicar 5% depois 10%. Dá uma diferença, né? Eu aplicar um desconto em valor e depois aplicar um percentual, matematicamente pode haver diferença. Então, ele permite essa questão de ordenação, né, para você estabelecer quais são mais prioritários. Ele tem um conceito de excludente que é interessante, que quando eu encontro um motor excludente, a partir daquele motor, os demais não são aplicados, né? Tá, traduzindo isso em negócio, né? Eu montei um motor de aniversário e um motor de Dia das Mães, por exemplo. Tá lá, né? Eles estão atuando, o aniversário vem primeiro, sei lá, maio, Dia das Mães, mas chegou uma semana eu resolvi fazer uma Black Friday. Nessa Black Friday eu vou dar um desconto X na minha loja inteira, só que é o seguinte, é só esse desconto. Tudo que estava para baixo, vamos dizer assim, eu quero desarmar esses motores. Ok, você ordena ele prioritariamente, né, joga ele na frente e fala, esse motor aqui ele é excludente. O que vai acontecer? A partir, ele vai aplicar aquele motor dali para baixo, vamos
interpretar assim, que existiam mais 2, 3 motores abaixo dele que poderiam ser aplicados, né? Eles não são mais, porque eu disse que aquele motor ele é excludente, então quando ele acontece, ele não deixa mais ninguém. Então é mais uma ferramenta que a gente pode estar usando aí, né, para uma promoção relâmpago. Então, é, e, e de repente eu não quero, né? Por exemplo, uma opção que o Michael vai mostrar, nós temos opção também de escolha de motor, né? Que ele mostra os motores e eu só quero aplicar um, por exemplo. Então, além dele aplicar isso automaticamente, ele vai poder mostrar para vocês, ao invés de aplicar automaticamente os motores, ele vai abrir uma tela e vai dizer, olha, tem esse e esse motor. Qual que você quer aplicar? O cliente escolhe, ó, você, por exemplo, eu fiz uma promoção no mês de alguma coisa e tem a promoção de aniversário. O cara chegou lá, ó, tem a tua de aniversário e tem a outra. Minha política é não dar 2 descontos, por exemplo. Então ele pode escolher aí o cliente fala, não, eu prefiro a de aniversário, que para mim é mais vantajosa. Então é uma opção, tá? Ah, não, mas eu não quero isso, eu quero que aplique automático. Ok, tira o parâmetro, ele vai estar aplicando automático. É só uma opção. Cálculo único é uma funcionalidade também importante que garante que se eu marcar meus motores como cálculo único, eu permito que um item dentro de uma venda ele só possa sofrer um desconto. Ele é diferente do excludente, porque o excludente ele desarma todas as promoções. O cálculo único é o seguinte: ele vai continuar passando as promoções, mas se um produto já receber um desconto de algum motor, ele não recebe um segundo. Certo? Então aí não é que eu vou desarmar as promoções, porque às vezes eu tenho uma venda com 10 itens, o primeiro item sofreu um desconto de motor. Aí ele vai, opa, apareceu um outro motor aqui que vai aplicar mais desconto. Aquele item está fora do rol de desconto, porque ele já sofreu um, mas os demais são elegíveis, né? Então, isso é o conceito de cálculo único. Ele permite, ele evita colisão de motores, né? Fala, ó, eu quero dar descontos, mas eu não quero que um item sofra 2, 3, 4 descontos. Então, você marca cálculo único, né? Ordena, arranja bem os seus motores, né? Ver qual que. E ele vai garantir que nunca o item sofra 2 descontos. Agora, se isso não é uma política minha, não tem problema, é só não usar e o item vai sofrer os descontos, 2, 3 descontos, de acordo com o que você configurou. Que o dinamismo aqui é o que eu já havia comentado, né? Que você pode escolher qual motor aplicar, né? Então ele calcula os motores, mostra na tela, fala, tem o A, o B e o C, você escolhe, né? De acordo com o cliente, qual quer aplicar. Essa funcionalidade, ela hoje está presente somente no PDV Online, certo? Porque algumas coisas elas estão em roadmap para o Virtual PDV, então essa é por enquanto ela é exclusiva só do PDV Online, mas a grande maioria de tudo que eu falei já funciona também no Virtual PDV, ok? É que algumas coisas ainda vão sendo adequadas, né? Para implementa numa parte, depois implementa na outra. Bom, basicamente, eu falei muito rápido, né? Eu tenho tendência a falar meio rápido. Depois vão ter as perguntas. E agora o Michael também vai mostrar um pouco mais prático, né? Ele vai mostrar um pré-configurado, o motor atuando no PDV, para vocês terem um overview aí de um pouco do que eu falei, certo? Eu falei um pouco do que o motor dá para fazer. Dá para fazer muito mais que isso, depende da criatividade de vocês, certo? Então, agora eu passo a lavar o Michael, ele vai dar uma mostrada um pouco mais na prática do que eu comentei com vocês, ok, pessoal? Márcio, obrigado. Bom, pessoal, então o motor de promoção, primeiramente, para a gente utilizar ele no PDV, a gente tem que configurar uma parametrização para isso. Então, a gente tem duas opções aqui. Três opções. Uma seria não utilizar ele, a outra seria utilizar ele e uma terceira opção seria a opção de utilizar ele e ainda ter a escolha de motor. Seria esse dinamismo que o Márcio falou, que aí os motores que são aplicáveis àquela transação vai aparecer na tela. Então, para a gente trabalhar aqui agora, no primeiro momento, eu vou deixar com a opção 2 para a gente ver os motores sendo apresentados em tela. O motor de promoção, ele é configurado no PDV-FM 067, certo? E para a gente começar aqui, a gente vai começar apresentando um motor de desconto progressivo. Então, nesse caso aqui, eu coloquei, a gente pode configurar o período que esse motor vai estar
sendo vigente, a situação dele e a ordem desse motor, e ainda a gente pode colocar alguns filtros aqui. Nesse caso, eu coloquei um filtro que ele só vai funcionar na empresa 8, certo? Dentro do motor, a gente tem as mecânicas do motor. Então, nesse caso aqui, como ele é um motor de desconto progressivo, eu configurei o motor dessa forma. Se o cliente comprar 2 peças, ele vai ganhar 20% de desconto. Então, eu configurei o desconto aqui. E ele vai ser excludente. E todos os itens da transação vão receber esse desconto. Então, aqui no caso, eu criei ele com a ordem 4, ou seja, ele vai ser a quarta mecânica a ser aplicada aqui nesse caso. Porque aqui eu criei uma mecânica, compre 2 peças, ganha 20%. Mecânica 2, compre 3 peças, ganha 30%. E 4 peças ganha 40%. Aqui a gente não condicionou a nenhum item, a nenhum desconto, a nenhum produto. Então todos os produtos vão estar participando. E para ativar esse gatilho aqui, a gente criou um gatilho de quantidade. Então, se o cliente levou 2 peças, ele vai ganhar 20% de desconto. Se ele levar 3 peças, 30% de desconto. 4 peças, 40% de desconto. E 5 ou mais peças, ele vai ganhar 50% de desconto. Então, vamos lá para o PDV agora, para a gente fazer uma simulação disso. Vou pegar aqui alguns produtos que eu cadastrei. Certo? Aqui, eu inseri um item e vou clicar na opção de dinheiro. Aqui, o cliente pode clicar aqui em qualquer opção, aí ele vai abrir a tela do dinamismo da promoção. Então, para aquele motor que seria um de desconto progressivo, ele não ativou o gatilho, porque eu só levei uma peça. A partir do momento que eu inseri 2 peças ou mais, ele já vai começar a ativar o gatilho. Então, se eu clicar aqui na forma de pagamento, o meu desconto progressivo começou a aparecer. E aqui ele está dando 20% de desconto, o valor do desconto e qual seria meu valor líquido. Então, se eu colocar 3 peças, ele vai vir aqui, vou ativar o motor de novo, ele vai dar 30% de desconto. Aí eu vou selecionar esse desconto progressivo aqui. Se a gente voltar aqui, ó, veja que ele aplicou o desconto de 30% na transação. Se eu colocar 4 itens, ele vai aplicar 40% de desconto em todos os itens da transação. E se eu adicionar mais um item, que seria 5 itens ou mais, ele vai dar 50% de desconto. Certo? Então, o motor ele funciona dessa forma. Então, eu vou cancelar esse aqui agora. Então, assim, pessoal, esse seria uma forma de montar um desconto progressivo aqui no motor de promoção. Certo? O próximo motor que a gente vai demonstrar aqui seria o motor de combo promocional. Então, aqui nesse caso, a gente montou um combo com a descrição de 15%, com promocional de 10% no cinto. Então, eu coloquei uma data de vigência, coloquei quais são os meus filtros para entrar nesse motor. Então, coloquei aqui novamente a empresa 8, ele está em andamento, é para o PDV online. E aqui na mecânica eu coloquei assim, vai receber o desconto, os itens que pertencem à transação, ele vai ganhar 10% de desconto. O produto que vai receber o desconto vai ser esse aqui, que é o meu cinto. E quem vai disparar o gatilho vai ser a minha calça, quando eu tiver a quantidade 1, e a minha blusa na quantidade 1 também. Então, voltando lá para o PDV-FM 001, eu vou colocar uma calça,
colocar uma blusa. Deixa eu pegar o código aqui. 386. Vou colocar o cinto, a meia. Vou colocar agora o item que vai receber o desconto. Então, assim, pessoal, eu montei o meu combo aqui de uma calça e uma blusa e vou receber 10% de desconto no cinto. Então, se eu clicar aqui na forma de pagamento, ele já ativou meu motor de combo. Se eu clicar aqui nele, ele vai vir aqui e vai aplicar o desconto de 10% no cinto. Se eu adicionar mais de um combo promocional aqui, ele vai dar desconto nos outros itens também, no outro cinto. Então, vou adicionar aqui, ó, por exemplo, mais uma blusa, vou adicionar mais uma calça e vou adicionar mais um cinto. Então, se eu vir aqui e aplicar esse combo, ele vai vir aqui, ó, e vai dar o desconto no outro cinto, porque é um outro combo, certo? Um outro combo que a gente vai montar aqui, um outro desconto promocional, é o desconto do voucher, para ganhar o voucher. Então, aqui nessa configuração, eu fiz, na compra acima de R$ 150, ele vai ganhar um voucher de 15% para ele ser utilizado em uma próxima venda. Então, assim, eu vim aqui, configurei essa mecânica, coloquei ela na ordem 1, o tipo de cálculo eu coloquei o voucher, aqui eu coloquei qual é o voucher que ele vai usar como base, e aqui embaixo eu coloquei o gatilho. O gatilho seria o valor acima de 150, maior ou igual a R$ 150, ele vai receber um voucher como um voucher parecido com esse aqui. Para mim configurar o voucher, eu tenho que ir no PDV FM 066, configurar um voucher base, e a partir desse voucher base, o motor vai criar um outro voucher para dar o desconto para o cliente. Então aqui, o meu voucher 4, eu vou voltar aqui na transação agora. Vou colocar produtos para que dê mais de R$ 150. Vou pegar aqui minha blusa. Certo? Deu R$ 200 aqui. Se eu vim aqui, ele já ativou o meu voucher de meu motor promocional de voucher. Aqui ele vai mostrar qual é o voucher base que ele vai gerar. A partir dele, ele vai gerar um outro voucher. Então, assim, eu vou aplicar esse motor daqui. Ele gerou o voucher para mim 21863, certo? Se eu vim aqui fazer o pagamento, aí aqui no PDV FM 066, ele vai ter gerado 21, o meu voucher 21863. Aí esse voucher aqui ele é gerado com voucher, com base naquele voucher que eu vinculei ele ao motor. Aí o cliente pode pegar esse voucher aqui, ir no PDV numa próxima venda e receber os 15% de desconto na transação dele. Certo? Esse seria um motor de voucher, então. Um outro motor promocional que a gente montou aqui para vocês seria um desconto aniversário. Então eu vim aqui e coloquei a quantidade aqui para ele, coloquei o tipo de desconto aqui, filtro aniversário pessoa, coloquei o número de dias que eu quero, a data de vigência. Aqui na mecânica eu coloquei que vai receber desconto todos os itens da transação, o valor de desconto vai ser de 10%. E não coloquei nenhum. E o gatilho que eu coloquei aqui foi só dele levar uma peça. Então, se eu voltar aqui no PDV FN 001, vou colocar meu cliente 1. A data de aniversário dele é 3/4. Então, se eu voltar aqui, a data do sistema está 3/4 também. Então, esse cliente está fazendo aniversário. Vou colocar uma peça.
Aqui. Aí aqui já apareceu o desconto ativado para ele. Então ele vem aqui, ele pode escolher o desconto que ele quer. Vou escolher o voucher, o desconto de aniversário, motor de aniversário, e ele aplicou 10% a transação aqui. Um outro voucher, um outro motor promocional que a gente pode, que a gente cadastrou aqui para mostrar para vocês, ele já é um pouquinho mais complexo. Ele vai lá naquela linha que o Márcio mostrou aqui para a gente, que seria a categorização de motor. Então, eu vim aqui e criei e vinculei a a gente tem dois parâmetros para categorias. A gente tem esse parâmetro para categoria, para fazer as categorias de pessoa. Então, lá no meu motor promocional vai aparecer a categoria 103, para categoria de pessoa, e a gente tem um parâmetro para categoria de produto. Aí, nesse caso aqui, ele está aparecendo o 80 e o 500, que seria um departamento aqui que eu criei. Então, ele vem aqui e mostra as classificações para ele. Se eu vim aqui no PDV-FM 067, vou colocar aqui o motor 7. Aí aqui, ó, ele veio, se eu vim aqui nos filtros, ele vai aparecer as classificações que eu coloquei lá naquele parâmetro de classificação de pessoa. Então, eu criei uma classificação de cliente conceito. Então, todos os clientes que forem igual ao conceito ouro, ele vai entrar dentro desse motor. E na mecânica, eu criei a mecânica assim, vai receber 50% de desconto, limitado a uma peça, todos os produtos que forem do tipo 4. O tipo do 4, no caso, seria a bolsa. Mas aí fica a cargo do cliente colocar aqui qualquer classificação que ele quiser, né? Então, aqui, 50% de desconto na compra de uma bolsa. Agora eu vou voltar lá no PDV-FM 001 e vou colocar aqui no produto, vou colocar uma blusa e vou colocar um produto que tenha classificação bolsa. Então, se eu clicar aqui na forma de pagamento, ele vai vir aqui e vai já falar que eu posso aplicar o motor promocional 7 e vai aplicar aqui o desconto para mim de 50% sobre a bolsa, do jeitinho que eu configurei lá no meu motor promocional. Certo? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu mostrei aqui ele fazendo um dinamismo aqui de escolha de motor, mas o cliente ele também pode trabalhar com a aplicação direta. Então, aqui vou voltar o parâmetro aqui, para ele não apresentar para mim os motores na tela mais. Eu vou colocar ele para já aplicar direto. Então, no caso, eu vou colocar a opção 1 aqui no parâmetro. E aqui no PDV-FM 067, a gente tem também aquilo que o Márcio falou da ordem do motor. Aqui no caso, o meu motor promocional 1, ele está com a ordem 10. Então, se eu tivesse 10 motores na ordem de 1 a 10, esse seria o meu 10º motor a ser aplicado. Então, dos motores que eu apresentei aqui, ele está com a ordem 10, o 3 ele está com a ordem 30, o 4, 40, o 5, 50, o 7, 70 e o 8, ele é uma promoção de Black Friday aqui que eu criei. Nesse caso, eu quero que aplique ele primeiro, então eu coloquei ele na ordem 1, que é a minha menor ordem, então ele vai ser o meu primeiro motor a ser aplicado na transação. Eu quero que ele desarme todos os outros motores, eu quero que esse seja uma promoção pai. Por exemplo, eu posso criar lá uma promoção de aniversário para o ano inteiro, e no período de Black Friday eu quero que só aplique o motor de Black Friday para as minhas transações. Então eu venho aqui e coloco ele como excludente. A partir do momento que ativou esse motor, ele não vai ativar mais nenhum. Vou colocar aqui na mecânica, nesse caso aqui, eu coloquei para dar desconto de 50% em todos os itens da transação, certo? Agora eu venho aqui no PDV-FM 001, vou fazer a venda de uma blusa.
Se eu clicar aqui em alguma forma de pagamento, agora ele não para mais na tela de escolha de motor. Ele já vai lá e aplica o motor direto, sem escolha nenhuma. Aí, se o cliente for inserindo mais itens, a partir do momento que eu clico nas formas de pagamento, o motor vai recalculando. Vamos pegar aqui sem querer. Aí ele vai aplicando os descontos sem a escolha do cliente. E como eu coloquei aqui que esse motor ele é excludente, ele para nele. Se eu quisesse se eu fizesse assim, tirasse a opção excludente e colocasse o motor, vamos colocar aqui o motor 5, para dar desconto de 10%, para aplicar ele também. Então, aqui no caso, ele vai aplicar o motor 8 primeiro, vai dar 50% de desconto, e depois ele vai vir aqui no meu motor 5, que é o desconto de aniversário, e vai aplicar mais 10% e vai parar. Certo? Então, se eu vim aqui no PDVSB número 01, cancelar esse aqui para a gente fazer um novo. Aqui minha blusa novamente. Aí aqui, eu vou fazer as formas de pagamento. Quando eu cliquei, ele aplicou o meu desconto de Black Friday primeiro. O meu motor de Black Friday, ele deu 50% de desconto. E depois eu vim ainda em cima desses 50% e dei mais um desconto de 10%, que seria o desconto de aniversário. Como o meu motor de promoção de aniversário, ele estava como excludente, a partir do momento que ele bate em um motor excludente, ele desarma todos os motores e aplica o motor de Black Friday que eu coloquei na ordem 1, ele aplica o desconto de aniversário na ordem 2 que eu coloquei. Como ele está excludente, ele para aí e não aplica desconto nenhum mais. Aqui, eu inserindo mais itens, removendo itens, o motor ele sempre recalcula os descontos. Então, se eu coloquei um combo lá de uma calça e uma blusa, ganho o cinto lá. Se eu tirei e apliquei o desconto, voltei nessa tela, tirei a blusa, depois ele vai recalcular, ele vai ver que o motor ele não foi, o combo ele não foi concluído e vai remover os descontos. Então é dinâmico isso aí. E do motor que a gente tinha para apresentar era basicamente isso aí, pessoal. Um conhecimento aí para vocês saberem como que dá para montar o motor, o que dá para fazer com ele. Ele é bem abrangente, dá para fazer bastante coisa com ele. E, bom, agora a gente vai estar aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta agora, é só entrar ali no slido.com com essa chave de acesso aí, esse número da hashtag, e fazer as perguntas lá para a gente. Acho que eu já estava olhando aqui as perguntas, mas vamos começar a responder, né? Então, vamos lá. A pergunta do Saulo, né? Hoje já temos funcionalidade para aplicar desconto pela forma de pagamento? Então, no motor, nesse motor ainda não. Por quê? Porque ele atua antes de ir para a tela de pagamento, certo? É possível? Possível. Eu acho que até está em roadmap. Seria assim, o interesse, lançar um participativo lá, eu acho que até reforça, mas está em roadmap sim, porque também existia a questão da ICF concomitante, que você tem que passar o item e o pagamento vinha depois. Hoje é mais tranquilo com a NFC, né? Porque a NFC ela incorpora o pagamento junto com a venda, é tudo junto, né? Então é mais possível. O Virtual Age ele tem a opção do simulador. O simulador ele atua sob forma de pagamento. Mas uma situação simples, igual essa de à vista, não uma coisa tão rebuscada igual o simulador, mas seria possível, mas hoje ainda não possui, certo? Então, por forma de pagamento, não, ele vai antes do recebimento, ele atua qualquer coisa antes do recebimento, junto com o recebimento ainda não, seria uma possibilidade.
hoje, mas assim, eu aqui nas conversas que eu participei, isso aí já estava em roadmap. Mas o voucher imprime automaticamente. Essa, Michael, você responde. Imprime, Sim, sim. Michael. O PDV FM001 ele faz a impressão do voucher, sim. Tem uma configuração de um parâmetro lá e só configurando ele, ele faz a impressão. A gente pode colocar aqui para o pessoal passar para vocês qual parâmetro é depois e, e aí a gente só configura ele que ele já sai impresso. Da Denise, desculpa, né? Pode ser utilizado para outra pessoa. O voucher, você também me ajuda, Michael. Normalmente ele é nominal, né? Ele fica vinculado ao cliente. Mas eu posso criar, porque daí o voucher, já existe todo o voucher veio antes até do motor, né? Então eu posso criar um voucher geral, não posso, Michael? Não precisa ser nominal, né? Na configuração do voucher, eu posso gerar ele geral? Ele pode. Agora, no motor, eu não tenho certeza se ele pode ser, tipo assim, eu comprar com o cliente o Maicon e dar um voucher para o usuário Márcio, por exemplo. Eu acho que isso não é possível, Márcio. Eu acho que faz sim. Porque a geração do voucher, até estou pensando aqui que essa pegou a gente meio de. Mas como ele gera a partir da pessoa, não. O voucher gerado em motor, ele é nominal, certo? Ele é nominal, ele vai sair para aquele cliente. Eu acho que não tem opção de ser um voucher genérico. Aí, e só vai poder ser usado o cara se identificando com aquele cara, né? Posteriormente, a venda pode ser impresso, né, Maico? Tem a opção de ir lá no voucher e imprimir ele depois, né? Se eu quiser, né? Agora me pegou. Mas eu acho que sim, eu acho que é só pegar um modelo de transação lá no TFL 016, fazer a impressão dele, criar um modelo de transação, eu acho que dá. O comum é imprimir na hora, né? Ou até mandar por e-mail, né? Porque acho que ele manda por e-mail também, né? Uma opção é mandar o voucher por e-mail. Não SMS, né? Porque SMS tem custo, mas por e-mail dá para mandar também o voucher. Porque basicamente que o cara precisa do voucher é só aquele número, tá? O voucher é nada mais do que um número que a gente gera lá aleatório, né? E depois ele vincula o cliente, mas ele pode ser mandado por e-mail também, ou impresso. Depois eu acho que tem sim, mas o padrão é imprimir na hora mesmo, certo? Já está no roadmap a função brinde no Virtual PDV. Que assim, no Virtual PDV ele tem brinde também, ele tem uma opção de brinde que ela é um pouco diferente. Algumas implementações elas saíram assim, de acordo com algumas implantações, umas coisas foram priorizadas. Talvez você precisa entender melhor. No Virtual PDV hoje tem uma opção de brinde que ele abre uma tela onde a pessoa escolhe qual produto que ela quer dar de brinde, e isso sai numa NFE, inclusive, porque sai com a CFOP separada. Essa opção tem. O desconto de 100% brinde, até onde eu sei, funciona no Virtual PDV. Talvez depois quem mandar as perguntas ia mandar um e-mail para entender um pouco melhor. O que a gente fala de brinde de desconto 100% no Virtual PDV tem, certo? E ele tem uma opção de brinde diferenciada que é para sair com uma CFOP diferente numa NFE, certo? É bem peculiar essa opção, foi implementada no Virtual PDV, mas tem. De repente, depois explicar melhor o que seria esse brinde, certo? Onde como posso, Natan? Então, na verdade, o mesmo detalhe, acho que talvez caia na mesma, né? Hoje o motor ainda não olha a forma de pagamento, certo? É possível, está em foco, mas hoje não, ele atua, imagine assim, antes de cair no pagamento. Então, ele não olha como vai ser pago. É possível, acho que está, mas hoje ainda não. Acho que seria o mesmo caso, né? A venda só à vista até de 20%. Não é difícil hoje, porque quando a gente cai para o pagamento, eu já sei mais ou menos. Num PDV, né? Ali no exemplo, ganhei voucher de 15% na compra de 200. Porém, o cliente veio à loja e trocou as peças por outra de 300. Os 15%. Confirma aí que eu acabei não estou lembrando. Você deu um voucher de 15% simplesmente, não sobre o valor, né? Isso é de 15% numa venda futura, ela só vai sobre a Independente do venda. valor. Independente do valor, certo? O voucher, Aí, você. Oh, desculpa, pode completar, Michael.
Melhor você. Eu acho que você ia falar a mesma coisa que eu. O voucher você pode configurar ele também da mesma forma que o motor. Você pode colocar lá uma configuração que você só vai dar o voucher de 15% acima de uma compra de R$ 200, por exemplo. Ou quando tiver algum combo, ou quando um combo for montado, por exemplo. Eu quero dar um voucher de 15% só quando eu tiver um combo de calça e camisa, eu vou dar o desconto de 15%. O voucher também dá para fazer essa configuração, mas ele é só sobre o valor da venda. É isso, o Maicon comentou uma coisa importante, tá, gente? O voucher, ele é quase um mini motor de promoção hoje, né? Ele foi incorporado muita coisa. No voucher, você coloca algumas, assim, boa parte das funcionalidades do próprio motor. Então, você pode dizer, como falou, que nem naquele exemplo, é um voucher de 15% que vai dar sobre toda a venda. Eu não coloquei limite. Mas por quê? Porque ele configurou o voucher assim. Eu posso colocar um voucher de 15% venda, mas desde que ela seja maior do que R$ 100, por exemplo. Posso colocar isso. Só que voucher da venda da diferença, não. Isso não tem. Eu vou dar um voucher, uma diferença. Não, ele vai dar voucher, ele vai olhar a venda, entendeu? A venda é quanto? X. Vou aplicar o voucher. Mas isso assim, lançar voucher 15% só sobre a diferença do cara levou ali na próxima venda, isso não tem. Até porque eu acho meio, né? Até agora a gente não deparou com isso, não. Mas sobre a venda total. Érico, como faço o programador de desconto somente na primeira compra do cliente fizer no mês de aniversário? Tá. Vamos pensar aqui. Só pode ter uma. Eu acho que isso hoje não tem, né, Michael? Não, eu acho que não. A gente não limita por venda. Se ele for lá e fazer 2 compras no mês, ele vai permitir. é, ele tem um conceito de cota. Poderia usar cota. A gente acabou não mostrando. Não, poderia colocar uma cota. Dentro do a gente acabou não mostrando, existe um conceito de cota. Quantas peças a pessoa pode levar? Se combinar, acho que dá sim, o Michael. Sabe a cota? Não sei se é o caso da tela. Lá na tela do motor, existe uma opção que eu digo, uma cota, e eu posso estabelecer uma quantidade de peças, e hoje a gente só tem cota mês, certo? Eu poderia fazer sim, eu acho que dá certo. Se usar cota, sim. Só que você teria que colocar a quantidade de peças, e hoje a gente só tem cota por quantidade de peças, certo? Pode talvez não atender 100%. Você poderia criar o motor de aniversário e colocar uma cota mensal, que nem ele pode levar uma peça, 2 peças de cota no mês. Agora, não, eu só posso uma venda só desse jeito não tem. O que a gente poderia limitar, no caso, seria a cota. Certo? A gente tem um conceito de cota, a gente acabou não mostrando, que funciona só no PDV online, né? Porque cota tem que estar online mesmo, porque senão você, né? Às vezes o virtual PDV ele poderia estar offline, ficaria difícil controlar isso. Mas com a cota daria para fazer talvez assim, você colocar uma cota de peças que ele pode ter para promoção do mês de aniversário, mas uma venda só, não. Então dá para fazer talvez meia coisa do que está pedindo, né? O voucher pode, uma pergunta interessante. Ele pode ser emitido uma vez no consumidor? Pode, pode. É só você. Porque assim, o consumidor final é um código de uma pessoa que está num parâmetro, certo? Então você pode filtrar código de cliente no voucher. Então você pode colocar, seja diferente de consumidor final, se você não colocou nada, ele pode atuar em consumidor final tranquilo. É uma opção, você pode pôr ou não. Então, uma coisa que o pessoal usa bastante, quem já usa, eles vão lá e colocam na capa do voucher dizendo, olha, esse voucher funciona desde que o cliente não seja esse, porque você pode colocar o operador igual, diferente, né? E aí você põe justamente aquele cliente nosso que é o cliente coringa de consumidor final. Então aí você pode dizer que pode ou não pode, ou as duas coisas, né? Para qualquer um, só consumidor final e não consumidor final. Então, pode sim. Simulador do PDV-FM001, né, que foi comentado. Maicon, tem? Simulador hoje no PDV-FM001? Essa. Tem, simulador tem. Ele ficou pronto nessa última release.
Ele já está nos clientes. Então, talvez assim, é bem recente, mas então, ainda bem que o Marco está aqui para responder. Então, existe o simulador de venda hoje, recentemente foi implementado no PDV. Virtual Mobile no Virtual PDV? Sim, sim, porque o mobile, ele atua, ele chama o mesmo serviço do Virtual PDV, é só uma casca diferente. Tem que funcionar, certo? Assim, não, não vejo por que não funcionava. Fala, até alguém que usou isso, cara, eu não sei, mas tem que funcionar assim, porque o Virtual Mobile ele não é uma outra aplicação diferente do Virtual PDV, ele é a mesma, certo? Então, o que o Virtual PDV faz, ele faz. O que eu acredito é, por exemplo, talvez a funcionalidade de brinde que abre uma tela não venha a funcionar, mas os motores normais, assim, de desconto automático, tem que funcionar. Funciona assim. O Mobile Virtual PDV, certo? Isso é do Saulo. Denise, o motor por forma de pagamento conseguiria nos confirmar se já está no roadmap, por favor? Denise, eu acho que confirmar se está no roadmap porque no caso o PO da área não está aqui. A gente não consegue confirmar, né? A Ellen está junto, mas eu acho que você pode mandar entrar em contato com a Ellen, né? Ali, nós, depois do canal, a gente pode te responder isso aí sim, tá? Assim, eu já escutei essa conversa, já era um desejo, mas aí os roadmaps eles são fechados pelos POs, né? Então pode ser que isso era uma ideia realmente, mas eu não vou te responder aqui para também não ser impreciso, né? Falar, tem, e depois eu vou ter uma inverdade para você. Mas a gente pode te responder isso aí sim. Depois, assim, falando talvez com a Ellen, ela dá um retorno, sim, para falar, tá, não tá, né? Abre um participativo, é interessante, já foi comentado, isso eu garanto, tá? Isso eu já participei de conversas que foi mencionado isso e foi visto com bons olhos. O voucher é como se fosse um CREDEV. Na verdade, ele não deve, não. Ele é uma estrutura em à parte. Ele pode, inclusive, no PDV Online, a gente trabalha com voucher parcial, tá? Você pode gerar um voucher de valor e consumir, que nem eu gero um voucher de R$ 100 e eu uso 80 numa venda, 20 na outra. O sistema permite isso, certo? Tem essa funcionalidade, mas ele não é o CREDEV, mas ele tem a característica, talvez, de CREDEV. Ele pode ser, inclusive, parcial, certo? Quando ele é em valor, claro. Quando é em percentual, não. Mas ele não é o CREDEV, ele é uma estruturinha à parte. Você controla, você olha ele, é uma outra estrutura. Ele tem um jeito, porque ele vai além do CREDEV, né? Porque ele pode ser em percentual. E o voucher, tirando essa situação, talvez para incorporar na pergunta, de se ele não for em valor, se ele for em percentual, o voucher é único, tá? Usou, queimou, acabou. O voucher, quando ele é em percentual ou se você não configurar ele em valor, ele tende a ser único, certo? Ele usou, acabou. Mas ele é tipo um CREDEV, mas não é o CREDEV, é uma estrutura. Ele nem usa valor de CREDEV, não alimenta CREDEV, faz nada com a conta corrente do cara, certo? É uma estrutura à parte. Do Lucas agora, na hora de ativar o motor, ele mostra todos ou apenas os que se encaixam na compra. Somente os que se encaixaram na compra. Certo? Então, isso é bem. Ele não vai mostrar motores que não passaram pelo filtro, ele não mostra. Mostra só o que encaixou na compra, para escolha. Para não. Como que é a documentação mesmo, Maicon? Vai subir para o TDN? Já está no TDN? Acho que o Maicon responde melhor. Isso, essa da apresentação a gente vai mandar para vocês, mas a gente tem uma outra documentação que é mais explicativa sobre todos os campos, como que funciona cada campo daquele, e algumas configurações de motores prontas já, por exemplo, como que eu monto um kit, como que eu monto um combo, um desconto progressivo. A gente tem uma documentação dessa daí e a gente já vai estar subindo para o TDN, disponibilizando para vocês. Tá. Então, a próxima é do Renan. Poderia demonstrar sobre a mecânica de rateio e o tipo de substituição individual e rateada? Olha, acho que demonstrar talvez não dá tempo, dá para eu falar aqui, né? Vamos falar, porque daí depois, assim, mas acho que vão ficar dúvidas, tudo. Vocês podem entrar em contato com os canais, certo? Os canais, eles
para de repente aprofundar mais, tem a documentação, pode procurar a gente, os FCs, né, a Ellen, que dela, qualquer dúvida mais pontual, ela vai conseguir responder. Os canais também, eles todos têm o seu grau de capacitação para poder dar porque às vezes entra muito a fundo. Falar um pouco sobre rateio, né? O rateio, ele funciona da seguinte forma: quando o rateio, eu marco a opção de rateio, o desconto que seria aplicado de repente por um item, ele rateia na venda inteira. Para que isso, né? É muito usado naquela situação quando eu quero dar um desconto de 100% e não quero que o item fique com um centavo. Então ele rateia na venda inteira, certo? Às vezes pode gerar uma confusão, porque de repente um item que você não queria dar desconto, ele recebe desconto. Então, esse já está em roadmap, é a opção de ratear somente nos itens que tiverem lá no gatilho. Isso hoje ele rateia na venda inteira, certo? Mas ele já está no gatilho para sair nas próximas releases, a opção de eu ratear só no item ali do gatilho, do combo, por exemplo, certo? Então, isso é o rateio. O desconto que ele aplicar, ele rateia na venda inteira, para diluir. Muito utilizado para desconto 100%. Para desconto não 100%, ele não tem uma boa explicação para usar, vou ser sincero, mas a gente, como precisava ter essa opção, tem. Substituição individual é o seguinte: eu monto um gatilho e digo, olha, R$10, substituição individual. Todo mundo que estiver naquele gatilho que eu montei ali na mecânica, o preço vai ser mudado para R$10. Então, vamos supor, eu coloquei que as camisas de uma classificação tal, marquei lá, filtro, se levar uma, pau, vai receber substituição individual. Então, cada camisa daquela lá, independente do valor dela, vai para R$10. Desde que o valor dela seja superior a R$10. Lembrando que se eu coloquei lá e por acaso tinha uma camisa de R$9, ela não vai para 10, certo? A gente não faz aumento de valor. Então, essa aí vai ficar com 9, as outras vão ficar com 10. Substituição rateada, eu acho que responde até uma pergunta ali embaixo. Se eu levar 3 camisas dessa, independente do valor, eu quero que as 3 custem R$90. Então, aí é substituição rateada. Ele vai pegar, somar as 3 camisas, vamos supor que uma era de 50, uma de 30, outra de 80. Ele soma todas elas, fala, o valor das 3 tem que dar 90. Aí ele vem e aplica proporcionalmente um desconto de forma que, se você pegar as 3 camisas, vai dar R$90. Muito usado aqui assim, leve 3 camisas brancas, 3 camisas brancas por X reais. Isso é substituição rateada. Agora, leve 3 camisas e cada uma sai por R$10. Isso é substituição individual, certo? Eu acho que tem como fazer um tipo da Rosane? Isso, eu acho que essa pergunta da Rosane é exatamente o que eu acabei de falar, né? Uma calça custa 70, se levar 3 peças, sai por 150, seria a substituição rateada. Ele vai pegar, porque 3 calças daria 210, né? Ele aplica um desconto de forma que cada uma vai ficar, sei lá, com... cada uma ficaria com... Aí a continha tá fácil, ficou redondinho, né? Cada uma fica com uns R$50 e dá 150. Mas aí ela está citando o exemplo, estaria forte porque ela tem o mesmo valor. Quando eu coloco substituição rateada, ele é bacana para quando, assim, eu tenho calça de 70, eu tenho calça de 80, eu tenho calça de 90, mas se você levar qualquer 3 dessas calças, elas saem por 150. Aí ele também se vira de forma que, somando as 3 calças, vai dar 150, certo? Então, foi bom que essa pergunta aqui foi complementar já a anterior. Mostrar a configuração do voucher, será que dá um tempinho aí, Michael, só para... Como tem muita dúvida de voucher, só vamos mostrar a tela aqui. Porque, né, o voucher, vamos só... Que daí o voucher é uma... Vou pegar aquele último que a gente fez. Então aqui, pessoal, né, no voucher a gente pode configurar ele com um número, com um código, né, uma descrição para ele, ou a gente pode vincular isso a um cliente. A gente pode colocar aqui esse voucher ele vai ser um desconto. A gente pode colocar aqui um percentual ou um valor. Por exemplo, aqui ele está dando 15% de desconto, mas eu poderia colocar um desconto em valor. Ele tem uma data de vigência para ele. Ele vai gerar um código, que é o código que eu vou colocar lá no PDVFM 001, que é o código do voucher aqui, né? Eu posso colocar quais são as empresas que vão participar desse voucher. E, além disso, eu posso colocar a mesma coisa que tem lá no motor de promoção. Eu posso colocar um gatilho para mim aplicar esse voucher e
um filtro aqui para ver quem vai receber esses descontos. Eu posso filtrar ele aqui. Ele tem a mesma configuração lá do motor, ela pode ser feita aqui. Então, eu poderia colocar aqui... O voucher é um mini motor, né, Michael? Bem dizer. Ele é um mini motor. Eu poderia vir aqui e colocar assim, eu quero que na compra de uma blusa e uma calça ganhe 15% de desconto. Então, esse voucher aqui ele só vai ser aplicado quando o combo for atendido. Já respondendo uma pergunta ali, tem como, porque, né, pessoal, a gente tem um problema do prazo, né? Tem como o cara validar do voucher? Tem sim. O voucher ele tem data início e data fim, certo? Então dá para colocar validar no voucher sim. Que perguntaram se a cota não está no online, né? Isso é verdade. Porque algumas funções elas foram implementadas separadamente. Aí realmente a cota hoje ela está só no Virtual PDV. Eu me equivoquei, tá? Que a gente vai falando. A cota ela hoje não está implementada no online. Então, realmente, hoje, cota, aquela resposta que eu dei funciona somente no Virtual PDV. Hoje, então, assim, para ser claro, não teria como limitar um desconto só, porque a cota, ela funciona só para Virtual PDV ainda, certo? Algumas coisas estão roadmap, né? Porque algumas coisas foram implementadas, eram mais necessárias no Virtual PDV, outras mais no online. Então, realmente, pegou. Voucher valor... voucher parcial não, o voucher ele tem aquele código assim, o cara tem que não, ele tem um saldo lá mesmo. Henrique, ele guarda um saldo lá, quanto que foi, quanto que já gastou e é o mesmo código, tá? Você fica com aquele código lá, ele, sei lá, você tem um voucher de R$100, fez uma venda de 10, ele fala, ó, já gastou 10 na venda tal. Ele não imprime um voucher, ele não faz parcial não, assim, ele não gera novo. O voucher é único. Ele fica e ele vai como se fosse um continha corrente do voucher. Não tem, ele não gera. Voucher para consumidor final tem bloqueio, tá? Voucher de parcial para consumidor final, eu acho que bloqueia, né, Maico? Não bloqueia, deve ser bloqueio. Oi? Parcial, não tenho certeza. Parcial. São coisas que, assim, o virtual às vezes é meio grande, mas eu acredito que tenha bloqueio de voucher para quando é consumidor final, porque não faz sentido nenhum, tá? Voucher de valor para parcial, aliás, voucher de valor para consumidor final não, 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 valor sim, mas valor parcial para consumidor final não faz sentido nenhum, certo? Então, eu acredito que tenha bloqueio, se não tiver, deveria ter, mas caso venda geral, opa. Simulador de pagamento virtual já tem. Bom, já perguntaram, tem, saiu agora, só que é recente, certo, né, Michael? Saiu na última release. Tem que ver como que configura, mas tem sim, mas é bem recente. Tô vendo aqui que a gente vai ter que fazer um outro webinar de voucher também, Márcio. Acho que um webinar de voucher já vale a pena. Vai ser Trabalho legal. com tabelas 1, 2D. Tem como emissão de voucher funcionar somente tabela? Nossa, agora eu duro assim, saber o que é tabela, preço, voucher. Deve ser valor 1, valor tipo... se a gente estiver falando tabela de preço que é valor por operação, né? Porque eu estou imaginando que as tabelas 1, 2, 3 seria preço 1, preço 2, preço 3, certo? Se for por tabela de preço, eu garanto para você que o voucher não tem opção por tabela de preço. O voucher, hoje, ele também não, ele não tem filtro de operação, tem? O Maicon conhece mais voucher que eu. Eu acho que não, Márcio. Bom, só se tiver no filtro, né? Talvez poderia gerar, por exemplo, o que eu acredito seria possível tem filtro de operação no motor. Se eu colocar um filtro de operação no motor para que ele só gere voucher para aquela operação, seria uma alternativa, tá? Supondo que eu estou imaginando que preço seja por operação. Porque no motor você pode colocar filtro de operação, consequentemente você pode dizer que só na operação 1 vai gerar voucher. Agora, o voucher não tem essa opção, tá? Voucher, e como nós falamos, eles têm alguns filtros parecidos com o motor, mas nem todos.
O processo de finalização de venda pode ser alterado manualmente, se sim, existe restrição. Na verdade, assim, um voucher, ele pode ser alterado desde que a pessoa tenha acesso ao componente de manutenção. Não existe bloqueio disso hoje, né, Maico? Não. Aí é um controle de acesso, aí é controle de liberação de virtual mesmo, assim. Se tem esse risco, por exemplo, a manutenção de voucher deveria ser muito restrita. A gente acaba num, mesmo, sei lá, um pedido de venda também, um pedido de venda, tal coisa não pode mexer, não. Então aí é controle de usuário mesmo, talvez teria que ser muito restrito a manutenção de voucher, né? Muito exclusiva. Lá funciona os níveis, né? Então você põe nível, sei lá, só de consulta, mas não de alteração, tal. Consigo dar um desconto por cliente, por produto, exemplo, tá? Essa eu tinha visto, eu queria responder. Essa é legal, pode, tranquilo. Você vai lá, coloca. Só que você tem que criar um motor, por exemplo, para cada categoria de cliente. Então, você cria o motor 1, coloca o cliente tal, certo? Aí porque o cliente ele é capa de motor, o filtro de capa de motor, e o produto é a parte de mecânica. Então, você precisa fazer 2 motores ou 3 motores, mas dá para fazer tranquilamente isso aí. Eu crio um motor para os clientes A, 30% filtro produto X, e um motor para cliente B, X% no produto Y. Dá para combinar perfeitamente isso aí, tá? Tranquilo. Então, essa do Anonymous, né? É possível sim. Fazendo motor, né? Onde fica o motor? Sim, claro. A gente tem um log completo do que ocorre no motor. TraFL17. Você lembra, Marcos Artigo? Você clica em detalhar transação, tem um botão lá chamado motor. Ele vai mostrar tudo que aplicou na capa, tudo que aplicou no item. Você consegue ver tudo que o motor atuou, certo? Talvez não dá tempo de mostrar aqui, mas no TraFL17, depois, quando você manda detalhar a transação, existe um botão lá, motor, para procurar que vai estar lá, e ele detalha tudo. Então, a partir do TraFL17, consegue ver tudo. E é bem detalhado, você não fica no vácuo, não. Você consegue saber tudo que ele aplicou, certo? Marcos, que nem nesse caso aqui que a gente aplicou desconto de promoção e de desconto de aniversário, ó, ele mostra aqui quais mecânicas que ele Vou estar entrou. mostrando para vocês, ó. Então, ó. Que nem ele entrou aqui no desconto de Black Friday primeiro e depois ele deu um desconto de aniversário. Então aqui, ó, Ele mostra embaixo os itens, à medida que, né, o motor na capa, aquela parte, o que ele trouxe de capa, e depois a mecânica, né, que ocorre nos itens, ele mostra embaixo detalhando ali, ó. Você vê tudo. Então, aí tem como você entender o que foi aplicado. Quiser tirar, montar um virtual report para ver efetividade de motor, é tranquilo, né? Aí os relatórios se ficarem mais para virtual report, mas dá para você extrair qualquer coisa. Esse motor está funcionando mesmo, ele está atuando em quantas vendas? Você monta o relatóriozinho lá facinho e tira isso aí. Os produtos para gatilhos tem uma calça com 6 numerações, cada uma tem um código reduzido. No gatilho você pode filtrar por grupo, classificação e reduzido. Então, se você colocar o grupo, você pode colocar simplesmente o grupo, certo? Não precisa colocar SKU, SKU não. Certo? Então dá para fazer sim filtro por grupo, e você pode até colocar grupo cor, por exemplo, grupo cor tamanho, você pode combinar as duas coisas. Ó, eu quero do grupo tal, mas só a cor vermelha. Opa, coloca lá, porque ele tem filtro, até esqueci. Tem grupo, cor, tamanho e reduzido e classificação. Você pode combinar tudo isso. Não tem o filtro que você não faça lá no gatilho de produto. É mais completo do que o filtro geral de produto. Dá para fazer sim, tá? Como faço uma venda de 3 peças, aplicar desconto somente na peça de maior valor? 3 peças, a menor valor ganha 50%. Boa pergunta. Assim, você faria o seguinte, você colocaria lá dentro do motor, existe a quantidade... Abre só lá, Michael, acho que vale a pena só mostrar. Só tem um campo que diz quantidade de itens que vão sofrer desconto. Então você coloca 1, aí ele vai aplicar só
em um item, vamos supor, eu quero dar desconto em dois, sei lá, uma promoção meio maluca. Se o cara levar 10 peças, eu dou desconto nas duas de menor valor. Ok, você vem aqui e coloca ali a quantidade máxima. Aquele campo quantidade máxima é quantos que vão poder sofrer desconto. Então aí você vai e aí você põe a ordenação decrescente, né? Que seria a ordenação do menor valor para maior. Então, tranquilo. Isso aí dá para fazer sim. 3 peças, isso inclusive ele colocou, mas é um dos clássicos também que acabou não ficando ali no exemplo, mas esse é bem usado. Se tem exemplo, eu fiz uma devolução de 200, estou levando. Tem no exemplo, pois fiz uma devolução de 200, estou levando 300. Tá? Não, então aí os 15% vai ser só sobre o. Não. Não, nesse caso, o voucher, ele não atua sobre a diferença, certo? Ele atua sobre a venda. Então, se você está fazendo se você criou um voucher de 15%, ele vai dar 15% sobre 300, tá? Não tem como falar assim hoje, eu quero fazer um voucher só sobre a diferença do valor, né? Isso não tem. Ele realmente vai aplicar aqui. Porque, assim, troca, né, é nada mais do que devolução seguida de venda. Então, é complicado você, pela própria legislação, né? Porque não existe essa venda de 300, não é uma venda de 100, é 300, né? O cara está levando R$ 300. A devolução é outra coisa, né? Então, não. O voucher vai aplicar 15% sobre R$ 300. Ele não aplica sobre a diferença, tá? Isso não, não tem possibilidade. E, professor César, o limite de transação para o cliente que ganha desconto. Entendi. Assim, eu acho, assim, a ideia é boa. A ideia é boa. Previsões aqui é meio complicado, né, Mike, para a gente falar, porque depende do trâmite ali, mas eu acho que, assim, é uma boa para abrir um participativo aí assim, e de repente implementar a ideia, porque a ideia é boa mesmo, de limite para aniversário seria interessante. Mas assim, previsão, infelizmente, eu não posso dar, né? Porque depende do pior, depende dos trâmites, mas eu enxergo como uma muito válida isso. Um negócio bem interessante. É um dos tópicos, assim como eu acredito que a questão lá do forma de pagamento tá bem cotada, né? Eu acho que seria possível, mas a previsão é difícil. Gente. Vai compartilhar material usado para aplicação desses treinamentos? Se encaminhar para. Aí, o material é enviado, né? O material. Aí acho que a Ellen manda para quem participa, né? Isso, eu vou enviar, tá? O material aqui para todo mundo que está participando da webinar. Depois vocês vão receber por e-mail esse material, sim, tá, Elisa? Eu vou mandar para você também. O voucher usando 60 não funciona, tá, gente? O voucher, ele é exclusivo para PDV, tá? Não, desculpa, voucher, não. Michael, responde essa. Você sabe o voucher funcionando no sistema? É só no PDV FM001 também, Márcio. O voucher, né? Porque eu falei motor, né? Eu tava pensando, não, então não funciona, tá? O voucher, se o Marco falou, tá falado. Então, compre 3 peças, pague 2. Isso, é desconto 100% na peça de menor valor. E esse é possível, sim. Tranquilo, esse é o clássico. Compre 3 peças, pague 2. Aí ele tem duas opções. Ele tem a opção de dar desconto e a peça sair com 1 centavo, ou você marcar a opção de rateio. Certo? Só que o rateio, ele rateia em toda a venda, né? Isso é uma coisa que está em roadmap para ele fazer o rateio de 100% só nas 3 peças, né? Então, mas o 1 centavo ou ratear as peças é tranquilo, isso aí, porque daí você vai colocar lá na quantidade máxima, né? Você vai dizer que, ó, quantidade máxima, um item, tal, e ordenação crescente e 100% de desconto. Tranquilo, esse aí é bem comum, tá? Isso aí já. Aí, indo nas perguntas aqui, existe componente de consultar os vouchers de todos os clientes como se fosse um extrato do voucher? Michael?
O componente que a gente tem de consulta de voucher seria o 66 mesmo. Eu acho que hoje não tem, assim, no máximo poderia montar um virtual report, né? Mas um virtual report A seria gente tranquilo de fazer, né? tem um filtro aqui, Márcio, ó, poderia ser utilizado ele. O filtro de voucher aqui, seleciona os clientes e aqui ele vai mostrar os vouchers que ele tem. Ah, sim, Daria para então usar ele. daria para usar. Então existe, né, uma forma ali, talvez. Ah, mas eu quero imprimir, não. Se quiser imprimir aí, precisaria talvez ir para parte para a linha do virtual PDV, tá? Tem como configurar para que uma aplicação do voucher, seu limite seja 50% do valor da compra, de R$ 25 na compra, deverá ser. Sim, dá. No voucher você consegue colocar o valor mínimo da compra, né? Sim. É que aí a gente já está entrando no voucher, né? Mas tem. No voucher ele tem opção de valor, se o valor é maior que tal. Isso dá sim. Assim, senão o voucher não se aplica, né? Entendi. Dá sim. Caso uma velocidade total da venda origem, é possível inativar o voucher? Olha, hoje eu já posso, assim, hoje não tem, tá? Renan, cancelamento do voucher, assim, porque a devolução Ah, tá. Fora do prazo de ser fácil, se, né, o Maicon, se tiver cancelando a venda pelo TRIFP006, ele cancela o voucher, certo? Cancela o voucher. Se não me engano, Agora, cancela. se eu fizer cancelamento, tipo devolução total, cancelamento, aí não, certo? Aí não dá, porque daí né, eles estão vinculados. O cancelamento de transação, tipo, acabei de fazer, né? Mas eu acho que a pergunta é fora do prazo da Cefaz. Eu não estou usando o TRIFE P006, né? Não dá, hoje não tem. Aí o controle seria meio manual mesmo, né? Porque assim, é a mesma coisa que o cara veio e devolveu, né? Aí é difícil mas o cara pode devolver parcial, é um controle meio complexo de fazer isso aí, né? Teria como fazer o motor promocional para, na mesma venda, uma terminal sair com CFP de brinde. Então, essa funcionalidade o Virtual PDV faz, certo? O Virtual PDV ele tem uma funcionalidade lá que a gente focou um pouco mais no online aqui, né? Mas o Virtual PDV ele tem uma opção que ele faz brinde e sai uma nota à parte, mas só no Virtual PDV. Inclusive, acho que a opção lá é brinde. Ela só fica disponível quando é Virtual PDV. Isso existe no Virtual PDV. Só que assim, o operacional é um pouco diferente. Quando tem a opção tal de brinde, ele abre uma tela, você bipa o produto que é para sair como brinde. Esse produto não está na venda, ele tem que ser bipado depois. E aí ele faz todo um trâmite à parte, fazendo uma nota. Essa funcionalidade no online não tem, é só desconto mesmo, certo? Então, motor promocional para a mesma venda em outra CFP, só no Virtual PDV. Consigo livre 3 peças de menor. Consigo o cliente levando 3 peças de menor valor sai de presente. Então, ela pode sair de presente naquele esquema do desconto, né? Você pode dar um desconto de 100%, mas assim, ela sair numa CFOP à parte, não dá. Agora você consegue dar desconto. Em passagem, às vezes o desconto pode ser até uma melhor, porque, né, você economiza o ICMS, né? Porque o desconto, e outra, desconto é desconto, você pode dar, né? Conforme tem estado, tem um pouco de limite, né? O quanto você pode dar desconto, mas eu acho, me parece, até em questão de negócio, mais fácil você dar o desconto. E se você quiser que ele não saia com um centavo e rateie o desconto, como eu falei, ele faz, só que vai na venda inteira. Então, se essa pergunta, né? Até sai de graça e limitando a quantidade, certo? Muito importante aquele quantidade máxima. É aquele cara que limita para dar desconto numa peça só, certo? Quando faço uma troca de produtos, mas os produtos estou levando, entra normalmente no motor promoção? Na verdade, hoje na troca ele vai atuar o motor normalmente. O que você pode fazer, por exemplo, normalmente a venda da troca ela tem uma operação diferente. Você poderia, por exemplo, limitar o motor para não atuar nessa operação, certo? Tipo, na troca eu não quero que faça motor. Beleza. Através da operação seria uma possibilidade, porque o motor tem filtro de operação, certo? Então você fala, esse motor só funciona em vendas. Em vendas do que vem de troca, que normalmente é outra operação, você limita ele e acabou. Então,
Acho que seria possível, né? Uma maneira ser essa. Mas no caso. Então, com o PDV online, hoje, se é a respeito do brinde, não tem. Assim, o brinde, a única maneira é dando desconto mesmo, certo? Se trabalha com PDV online, hoje, o brinde nesse conceito de ser outra CFOP não tem. Ainda não foi implementado. Tá em roadmap, porque assim, tudo que tem num tem que ir para o outro, mas vai priorizando conforme as funcionalidades, às vezes, mais interessantes, né? Igual, por exemplo, sei lá, eu acho que ele deve priorizar muito a questão do por valor, né? Por forma de pagamento, que é uma coisa que é vista como um ganho bem importante, né? Mas acredito que não vejo que não seja impossível fazer isso, mas hoje não tem, é mais virtual PDV. Informações podem ser impressas no voucher. Hoje o voucher tem um layout fixo, né, Maicon? Se eu não me engano, ele tem no. Pode ser configurável, Márcio, no GFM 020, no modelo de impressão. Pode ir lá e configurar os campos que querem ser impressos, ele vai imprimir. Ah, Só o então, modelinho lá. então dá para fazer sim, validade de 90 dias. Os campos lá, eu acho que dá para. Porque ele não tem validade de 90 dias, ele tem data início e data fim, certo? Na hora de gerar, você pode colocar. Então, mas era para colocar, né? Ó, vale até dia tal. Então, se o Isso. Mike falou. Bem configurável por lá. Tá aí uma funcionalidade, perguntaram, ó, eu já respondo que não tem, mas eu gostei dela. Toda dia da semana, não tem. É, um questionamento bacana, viu, gente? Eu não tenho, eu consigo colocar data e tal. Mas dentro daqueles filtros de capa, eles não são muito difíceis de implementar. Hoje não tem, tá? Mas assim, eu acho que se lançar com um participativo seria uma boa, viu? Dia da semana é legal. Não é difícil de implementar e eu acho que muito interessante. Motor promocional em tela na venda, ser exibido. Ah, tá. Essa, Marcos, você pode. Se tem um motor, mesmo assim, ele abre a tela de opção de escolha? Ele abre a tela, mesmo se tiver só um. Ele sempre vai abrir a tela para a escolha. Pessoal, só assim, estamos vendo aqui nós vamos responder mais essas duas perguntas, né? Porque tem um esquema do prazo aí, né? Mas assim, a gente vai estar aberto aí. Vocês têm um contato da Ellen, ela pode mandar qualquer coisa para ela, a gente repassa. Surgiram ideias boas, assim, acho que a parte participativa vão lançar. Essa do dia da semana achei muito, muito legal. Vou dar um exemplo, acho que, não sei se já liberou recentemente, o pessoal tinha pedido o estado. Ó, pô, eu queria filtrar o estado. Né? Puta, nunca pensamos nisso, né? Colocar um filtro de estado é legal, né? Porque de repente eu quero fazer um motor só lá no Paraná, alguma coisa. E acho que foi implementado, mas se não foi, tá para sair já. Então, assim, esses filtros, eles não são muito complicados de implementar e eles agregam bastante, né? Então, tem coisas que são mais complexas, aquele negócio da troca, mas esses filtrozinhos são legais. Na opção de exibir o motor, então, não, então se tiver só um, ele mostra mesmo assim, tá? Ele não, só tem um, ele já vai direto, não, ele mostra para parar. Se a troca for de um produto em promoção, desconto valor, o item já entrou com desconto na troca. Não teria problema ele sair com. Deixa eu ver aqui. Se a troca foi de um produto em promoção, né? Desconto valor. O item já entrou com desconto na troca. Porque daí ele já vai entrar pelo valor, ele entra pelo valor que ele saiu, né? Então a gente não teria problema ele sair com a nova promoção. Bom, eu acho que eu não estou entendendo muita pergunta aqui, certo? O problema é ver, Marcos, você entendeu? Ele sai com uma nova. Bom, pelo que eu entendi é assim, tipo, o produto de R$ 50, ele deu um desconto, saiu com 25, aí na hora que ele vai sair de novo, ele sai com mais desconto ainda. Mas eu acho que são duas coisas à parte, né, Márcio? A troca e a saída são duas coisas diferentes uma da outra. Existe umas funcionalidades no Motor. PDV que, independente disso do motor, que tem. Tá. Não teria problema ser com a nova promoção.
Porque assim, a questão de promoção, talvez isso acho que cabe até uma conversa, mas tem aquele esquema que hoje, quando você devolve, né? Você faz uma devolução, na hora de levar outro produto, conforme configuração, ele já sai com o preço do que entrou, né? Tem essa opção, né, Michael? O negócio do Magic Days lá, né? Porque daí quando eu compro produto na promoção, eu vou fazer uma troca de tamanho, ele já pega e sai com o próprio valor do que ele não vai buscar o preço do produto, ele pega o produto do cara que entrou, né? Se eles pertencem ao mesmo grupo, né? Ou às vezes a uma mesma classificação. Isso tem, agora, né? Não teria problema em sair com a nova. Agora tem que tomar cuidado com esse negócio da troca, né? Se eu for aplicar o desconto de novo, ele já entrou. Talvez nesse caso ele deveria sair com o mesmo, aplicar o motor de novo, porque senão a promoção acabou, eu comprei a 50, devolvi a 50, agora está 100, eu não vou pagar a diferença, né? Mas acho que para esse tipo de coisa na troca, é melhor aquela opção de. Eu estou falando aqui, Marco, mas tem mesmo, né? Assim, eu não lembro como configura que você devolve um produto, se ele for do mesmo grupo, na hora que você passa o outro produto, ele sai com o preço da entrada, ele não busca, né? Para poder fazer troca de tamanho, né? Sim. É uma funcionalidade que o Virtual tem, eu não conheço ela a fundo, mas eu já participei da discussão. Talvez seja mais nessa linha, tá? Acredito que ajude aí. Tem coisas assim que a gente acaba, o virtual é extenso, né? Tem coisa, tem o parâmetro de conta só da diferença. Que ajuda. Pode ser, então. Não ajuda nós aí que tem coisas que a gente acaba não. Mas basicamente é isso, gente. Acho que ainda podem ter ficado algumas dúvidas. A ideia aqui, né, do webinar é um overview, saber que tem, que dá para usar um pouco das funcionalidades e assim, e de repente ver o que a gente pode depois ampliar em roadmap, né, e passar a ideia. E aí agora sim, contato, né? Quanto mais gente usando, a gente acha melhor, né? Porque daí dá para agregar aí para o negócio de vocês, deixar mais flexível, né? E a intenção é ajudar o máximo que der aí. Agradeço aí ao tempo, à paciência, tá? Se ficou alguma dúvida, depois tem os contatos, né? Para mais, de repente, aprofundar, tem os canais, né? Então isso é só para dar um gostinho de motor para vocês, mas a gente está à disposição aí, tá? E precisar, né, Maicon? E só lembrando que depois a gente vai montar a documentação para o TDN aqui, subir para vocês, para mostrar como que monta certinho, como que funciona cada campo, para ajudar vocês É uma aí. documentação mais abrangente, tá? Ela. Então, beleza, pessoal. Obrigado aí. Um bom dia, boa fim de semana quase praticamente, né? Bom feriado para ficar em casa.